Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem? Vamos dar continuidade à resolução de exercícios sobre o movimento uniforme, ok? Nós já resolvemos o exercício ER2, o exercício ER3, o exercício ER4, o ER5 e agora nós vamos resolver o exercício ER6, ok? E o exercício ER7, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Vamos ler aqui o problema, tá certo? Com bastante atenção, ok? É importante que da leitura da questão se compreenda aquilo que se está pedindo, tá certo? Se determine aquilo que o problema, né, está pedindo que a gente calcule. Vamos lá. Olha só, uma composição ferroviária com uma locomotiva e 4 vagões. Quantas locomotivas? Uma locomotiva e 14 vagões, desculpe. Desloca-se a velocidade constante de 10 metros por segundo. Então, eu vou logo colocar aqui alguns dados que o problema está nos fornecendo, ok? Eu vou colocar aqui os dados, aqui na parte superior. Os dados. O problema fala que esse vagão tem uma locomotiva e, aliás, uma locomotiva, esse trem tem uma locomotiva e 14 vagões. Ele se desloca com uma velocidade constante. Olha só a palavra aqui mágica. Velocidade constante. O movimento uniforme, a velocidade é constante. Então, a velocidade é igual, quanto? É 10 metros por segundo. Ok? Continuando, tanto a locomotiva quanto cada vagão medem 12 metros. Então, qual é o tempo que o trem levará para passar por um sinaleiro? E quanto ele demora para atravessar um viaduto com 200 metros de comprimento? Então, aqui você está pedindo duas coisas, tá certo? Você está pedindo aqui, eu vou colocar aqui, ó, uma letra A aqui, né? O tempo que o trem leva para passar um sinaleiro, né? Um sinaleiro, ok? Tempo que leva para passar um sinaleiro. Tá certo? Qual é o tempo que o trem leva para passar o sinaleiro? Pessoal, olha aqui, essa figurinha aqui. Aqui nós temos o trem, ok? Esse trem aqui, qual é o comprimento desse trem? Qual é o comprimento desse trem? Esse trem, pessoal, ele tem uma locomotiva. Olha, essa parte aqui da frente é uma locomotiva. Uma locomotiva aqui, ó. Uma locomotiva e tem 14 vagões. Tá certo? Então aqui ele tem 15, ele pode ser dividido aqui em 15 partes, porque ele tem 14 locomotivas, aliás, uma locomotiva e 14 vagões, certo? E cada vagão mede 12 metros. A locomotiva e o vagão medem o mesmo comprimento e medem 12 metros. Então, pessoal, qual é o comprimento do trem? Vou colocar aqui, ó. Primeiramente, aqui eu vou determinar o comprimento do trem. Comprimento do trem. Tá certo? Eu vou chamar, pessoal, de D. Ok? Esse comprimento do trem. Veja bem, o trem ele tem 15 compartimentos. Tá certo? Tem 15 compartimentos, 15 blocos de 12 metros. Então, se eu quero determinar o comprimento do trem, eu vou ter que pegar esses 15 blocos e multiplicar pelo comprimento de cada pedaço, ok? 15 vezes cada pedaço. Um pedaço, cada parte tem 12 metros.
15 vezes 12. Quanto é 15 multiplicado por 12? Vamos lá. 15 vezes 12 dá quanto? 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 1, 1 é 2, 2 mais 1, 3. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 1 é 1. Fiz a soma aqui, deu 8, deu 1, 180 metros. Então, esse trem tem uma composição de 180 metros, ok? Ele tem aqui, olha, um comprimento total de 180 metros. Aí o problema está pedindo o tempo que leva para o trem passar pelo sinaleiro. Olha, aqui tem um sinaleiro bem aqui, ó. Sinaleiro. É o sinal que tem aqui. Vermelho, amarelo e verde. Tem um sinaleiro. O trem, olha só, tem 180 metros, ok? Quanto tempo leva para o trem passar por esse sinaleiro? Ou seja, ele chegou aqui, olha, a parte frontal do trem está aqui, ok? Ele começa a passar pelo sinaleiro. Então, quanto tempo ele leva para passar? O tempo que ele leva para passar é o tempo que esse comprimento do trem leva para percorrer, olha, essa distância aqui, olha, até a parte traseira do trem ficar nessa posição aqui, ó. Quando o trem ficar nesta posição aqui, a parte traseira estiver aqui na extremidade do sinaleiro, o trem vai ter passado completamente aqui pelo sinaleiro. Então, que distância o trem tem que percorrer? Ele tem que percorrer a distância de 180 metros, ok? Ele está aqui inicialmente, aqui, ó, a parte frontal dele, aí ele vai começar a avançar aqui, passando no sinaleiro. Só que enquanto tiver uma parte do trem na parte de trás do sinaleiro, o trem não passou o sinaleiro ainda. Ele só vai conseguir passar o sinaleiro como a parte traseira do trem tiver aqui no alinhamento aqui do sinaleiro, ok? E nessa condição, o trem vai percorrer uma distância de quantos metros? De 180 metros. Então, pessoal, o ΔS, que é o espaço percorrido pelo trem, ele tem que percorrer 180 metros. A velocidade do trem é de quanto? De 10 metros por segundo. Tá certo? Nós aprendemos que, olha, velocidade é o quê? É o ΔS dividido pelo ΔT, onde o V aqui representa a velocidade, o ΔS representa a variação do espaço, e aqui o ΔT, a variação do tempo ou tempo decorrido, ok? Então eu quero saber o tempo que leva para passar, ou seja, o problema está pedindo que a gente calcule o tempo decorrido. E como é que eu faço para calcular aqui, nesse caso, o tempo decorrido? Eu posso multiplicar a velocidade pelo tempo aqui, olha, vai ficar assim, ó, velocidade multiplicado pelo tempo decorrido é igual a quem? Ao ΔS. Agora eu vou isolar o tempo decorrido. O tempo decorrido é igual ao ΔS dividido por quanto? Pela velocidade. Então, se você quer calcular o tempo gasto, o tempo decorrido, você tem que pegar o espaço percorrido e dividir pela velocidade. Eu tenho espaço percorrido? Tenho. 180 metros. Tenho a velocidade? Também tenho. Então, o tempo decorrido é igual a quanto? Qual é o espaço percorrido? 180 metros. O trem tem que percorrer 180 metros. E o tempo gasto para fazer esse percurso? Aliás, eu vou calcular o tempo. Qual é a velocidade que o trem estava empregando? 10 metros por segundo, ok? Então, quanto vale o tempo decorrido? Pessoal, aqui, olha, quando eu cancelo metro com metro, vai sobrar só segundo. Então, aqui eu cancelo 0 com 0, sobra 18 dividido por 1. 18 dividido por 1 é igual a 18. Então, é 18 segundos.
ok? O trem vai levar 18 segundos para passar pelo sinaleiro, ok? Veja bem, eu falei no início para vocês sobre o conceito de ponto material e de corpo extenso. No caso aqui, o trem, ele é um ponto material ou é um corpo extenso? É um corpo extenso, porque é um corpo de 180 metros, ok? Então, eu tenho que considerar no cálculo o tamanho desse corpo para poder, no caso aqui, determinar o tempo que ele vai gastar para ultrapassar esse sinaleiro, tá certo? Então, ok, vamos agora responder a segunda pergunta. Quanto ele demora para atravessar um viaduto de 200 metros de comprimento? Agora vamos aqui para outra página, ok? Então aqui eu tenho um viaduto, olha, esse viaduto aqui ele tem 200 metros de comprimento, ok? Veja bem, olha, a posição inicial do trem, o trem está aqui, olha, iniciando a passagem pelo viaduto, certo? Aí ele vai passar, quando a parte frontal do trem estiver aqui, na saída do viaduto, ele ainda não ultrapassou o viaduto ainda, porque uma parte da extensão do trem está sobre o viaduto. Ele só vai passar totalmente sobre o viaduto quando todo o corpo do trem, toda a extensão do trem estiver fora do viaduto, tá certo? Nós, no problema anterior, nós calculamos que o tamanho do trem era de quantos metros? 180 metros. Tá certo? O trem tinha um tamanho de 180 metros. Então, isso quer dizer, pessoal, para passar esse viaduto de 200 metros de comprimento, ele tem que percorrer que distância? Ele tem que percorrer toda a extensão do viaduto e tem que percorrer mais o comprimento todo do trem. Então, ele tem que percorrer 380 metros. É como, olha, esse ponto está aqui, esse ponto do trem, ele tem que estar nessa posição aqui, olha. Então, a distância entre esses dois pontos em vermelho é de 380 metros. Então, pessoal, novamente aqui, eu vou colocar os dados. Qual é o deslocamento que esse trem tem que fazer? Esse trem tem que deslocar-se 380 metros, ok? Agora, qual é a velocidade desse trem? É a mesma velocidade. É a velocidade dele, porque o problema fornece, é 10 metros por segundo. Ora, se eu tenho um espaço e tenho uma velocidade, eu posso determinar o tempo decorrido, ou transcorrido, é a mesma coisa, tá certo? Aqui, olha, eu falei para vocês aqui, que, olha, o tempo decorrido é o espaço dividido pela velocidade, ok? A velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Eu posso passar o tempo aqui para o primeiro membro e a velocidade para o segundo membro dividindo ΔS, ok? Então, o tempo fica o espaço dividido pela velocidade. Então, aqui eu vou determinar agora, ok? Qual é o tempo necessário para ele passar por esse viaduto de 200 metros de comprimento? Eu vou pegar o espaço que ele tem que percorrer e vou dividir pela velocidade do trem. Então, ΔT, ou seja, o tempo decorrido, é igual a 380 metros dividido pela velocidade, que é igual a 10 metros por segundo. Eu vou dividir 380 dividido por 10. Eu posso cancelar esse zero com esse zero aqui. Fica 38 dividido por 1. Ok? Então, tempo decorrido será de 38 o quê, pessoal? Hora, minuto ou segundo? Segundo. Por quê? Porque a velocidade aqui, ó, ela está em segundo. Está em segundo. Então, o tempo decorrido será em segundo também. Tá certo? Então, conseguimos resolver aqui esta questão. Tá, ok?
façam essa questão, porque serão questões parecidas que constarão na avaliação de vocês. E qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, que eu com certeza irei responder a dúvida de vocês, ok? Agora vamos para a próxima questão. Ok. Nessa questão ela diz o seguinte, a ER7. Uma cena foi gravada durante 2 minutos, à razão de 24 fotografias por segundo. Antes, eu queria explicar uma coisa para vocês. Quando nós fazemos um filme ou gravamos um vídeo, o que acontece? Na verdade é o seguinte, o vídeo ou um filme não é nada mais, nada menos que várias fotos que são registradas numa fração de segundos, ok? Por exemplo, se registra 10 fotos, 20 fotos, 30 fotos, numa determinada razão de, aliás, fração de segundos, ok? Aí depois, essas fotos elas podem ser exibidas numa velocidade menor, aí a imagem ela fica em câmera lenta, ou elas podem ser exibidas numa velocidade maior, né? Aí o filme fica bem rápido, tá certo? Então, eu queria, explicado isso para vocês, eu queria repetir agora o enunciado da questão. Uma cena foi gravada durante 2 minutos, tá certo? Isso aqui é o tempo de gravação, tá? Eu vou chamar aqui de tempo de gravação, que eu vou chamar, eu vou colocar aqui dados. Eu vou chamar de ΔTG, tá? Que é de gravação, ok? A variação do tempo de gravação foi de quantos minutos? 2 minutos. Eu já vou dizer para vocês que esse ΔTG de gravação, 2 minutos, nós temos que transformar em segundos. Como é que nós transformamos minutos para segundo? Eu multiplico os 2 minutos e multiplico por 60. Por quê? Porque 1 minuto ele tem exatamente 60 segundos. Então, o tempo de gravação foi de quanto? Foi de 120 segundos. Ok? Ok. A razão, olha só, a razão, uma cena foi gravada durante 2 minutos, a razão de 20 fotografias por segundo. Isso aqui o que é, pessoal? É a velocidade de gravação, tá certo? É a velocidade, vou colocar aqui, ó, velocidade de gravação das fotos. Qual foi essa velocidade? Foi de 24 fotografias por segundos, ok? Ok. Aí, a projeção, tá certo? Eu falei para vocês que tem a velocidade de gravação e a velocidade com que se projeta o filme. Pode ser uma velocidade maior ou menor. No caso aqui, é uma velocidade menor, tá certo? A projeção é realizada à razão de 20 fotografias a cada segundo, tá? Então, aqui a velocidade de projeção. Então, a velocidade de projeção das fotos é igual a 20 fotos por segundo. Ok. Agora, o que se está pedindo? Letra A. O que se está pedindo? O número de fotografias registradas, tiradas ou registradas. Então, está pedindo o número de fotos registradas ou tiradas, ok? Então, ok. Número de fotos registradas ou gravadas. Eu vou colocar aqui o Gzinho de gravadas, tá? Pessoal, o que é isso aqui? Olha? Isso aqui é movimento uniforme, tá? Ó, velocidade é igual a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Só que aqui, olha, essa velocidade será a velocidade... Primeiro estou pedindo o quê? Letra A. O número de fotos tiradas ou registradas. Registradas ou gravadas, tá certo? Gravadas. Eu tenho que usar agora, pessoal, todas as variáveis relacionadas à gravação. Gravação. Olha aqui, eu coloquei, olha,
o tempo de gravação foi de 120 segundos. Eu tenho a velocidade de gravação, 24 segundos, e a velocidade de projeção. Não vou usar aqui a velocidade de projeção, tá? Porque aqui, ó, o número de fotografias retiradas ou gravadas. Então, a letra A. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a velocidade de gravação, tá certo? O tempo de gravação. E aqui esse ΔS, pessoal, é exatamente o número de fotografias registradas, tá certo? Então, a velocidade de gravação é igual ao número de fotografias registradas dividido pelo tempo gasto para fazer esses registros, tá certo? Número de fotografias por segundo, ok? Aí, qual é a velocidade de gravação? A velocidade de gravação qual é? Tá aqui, olha, 24. Então, eu vou colocar aqui, ó, a velocidade de gravação é igual a 24. Qual é a quantidade de fotografias registradas? Não sei. É o que eu estou querendo descobrir. O número de fotografias registradas ou tiradas. Então, número de fotografias registradas. Não sei. Vou colocar aqui esta variável. Qual é o tempo, pessoal? O tempo de gravação. Está aqui. O tempo de gravação foi de 120 segundos. Dividido por 120. Ok? Para nós descobrirmos o número de fotografias registradas, nós temos que fazer essa multiplicação assim, ó. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, eu tenho que multiplicar aqui, vou colocar para cá, tá certo? Olha só, NFG vezes 1, ou seja, o número de fotografias registradas vezes 1, aqui tem 1 aqui embaixo, é o próprio NFG. É igual a 24 vezes 120. Quando a gente multiplica 24 vezes 120, vai dar quanto esse valor? Ok, vamos fazer essa multiplicação aqui. Nós estamos com um pouquinho de tempo, né? Então, aqui nós temos 120 que multiplica 24. Ok? 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Ok? 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Agora vamos somar. 0, 8. 4 mais 4, 8. E baixa o 2. Ok? Então, nós temos que foram registradas 2.880 fotografias. Oxe, quase não sai, né? Fotografias. O número de fotografias registradas foram de 2.880 fotografias. Fotografias. Ok? Aqui está o número de fotografias registradas. Ok? Agora, o problema está pedindo também o tempo de projeção. O tempo de projeção vai depender da velocidade de projeção. Foram retiradas quantas fotografias? 2.880 fotografias. Qual é o tempo de projeção? Sabendo que a velocidade de projeção, está aqui, ó, VPF, é 20 fotografias por segundo. Então, vamos calcular aqui, olha, o tempo de projeção. Tempo de projeção. Tá certo? Das fotografias, logicamente, né? Fotografias. Qual é o tempo de projeção? Pessoal, esse tempo de projeção é a variação do tempo, ok? De projeção, que eu não sei, ok? Qual é a velocidade de projeção das fotografias? A velocidade está aqui, olha. A velocidade de projeção das fotografias é 20 fotografias por segundo. Então, vamos lá. É de 20 fotografias por segundo. E qual
qual é o número de fotografias registradas ou gravadas, né? Gravadas. Foram quantas? 2.880 fotografias, tá certo? Então eu falei para vocês que velocidade é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Eu quero saber o tempo de projeção, então eu vou pegar o tempo. O que é o tempo? O tempo, a variação do tempo, passa o tempo para o primeiro membro e a velocidade passa para o segundo membro dividindo, vai ser o espaço dividido pela velocidade. Então, se eu tenho tempo de projeção, eu quero saber o tempo de projeção, então a variação do tempo de projeção é igual ao número de fotografias registradas dividido pela velocidade de projeção das fotografias. Ok? Esse número de fotografias é o total de fotografias registradas. É como se fosse o ΔS, é o total percorrido. Tá certo? É a variação do percurso. Então, é o número total de fotografias. Qual é o número total de fotografias? 2.880 fotografias, dividido pela velocidade de projeção das fotografias. Que foi de quanto? Foi de 20 segundos. Ok? Então, eu vou cortar aqui 0 com 0. Vai ficar aqui 288 dividido por 2. Pessoal, aqui é dividido por 2, aqui é o número par. Então, a metade de 2 é 1. A metade de 8 é 4. A metade de 8 é 4. Então, está aqui. O tempo de projeção das fotografias é de 144 segundos. Reparem bem que aqui nessa questão, o tempo de registro foi de quanto? O tempo de registro foi de 120 segundos. Tá certo? Olha só, o tempo de registro foi de 125 segundos. Porque a velocidade era de 24 fotos por segundo. Só que como a velocidade aqui de projeção diminuiu, então quando a velocidade diminui, o tempo aumenta, o tempo de projeção aumentou. De 120, foi registrado numa velocidade de 120, mas foi projetado numa velocidade de... aliás, foi gasto um tempo de 120 segundos para registrar, mas para projetar foi gasto um tempo de 144 segundos. Ok, pessoal? Então eu peço novamente que vocês façam essa questão pelo menos umas 3 vezes, tá? Para vocês entenderem a lógica da questão e quando vocês forem realizar a avaliação, vocês conseguirem acertar e assim terem um bom desempenho, tá bom? Bons estudos, pessoal!